Olá, pessoal. Vamos fazer uma live bem especial hoje, hein? Dr. Hugo, anestesista pediátrico, vai nos explicar tudo o que acontece no centro cirúrgico. Boa noite, quem está entrando. Vai ser uma live bem legal, não só em relação à anestesia em crianças, mas muitas coisas são similares também aos adultos, então até os adultos que ficam apreensivos com cirurgias, é interessante que também entre aqui com a gente. Vamos lá, Hugo! Dante, Brunão, Cid Saúde, Eline. Eba! Boa E aí, noite! Renatinha? Tudo bom, meu querido? Tudo jóia e você? Tudo certo. Tá escutando bem o som, a imagem, tudo certo? Tudo certo. Você me ouve bem? Também. Que bom, Então vamos vamos lá. lá. O pessoal tá entrando, enquanto eles estão entrando, a gente vai se apresentando aí e, Saudade enfim, de quem não... você. Saudade também! A gente mata assim, né, nas lives. É, Então, gente, eu gostaria de agradecer muito o Hugo ter topado fazer essa live, que é um tema, nossa, que você, né, domina e que é uma coisa que vai ajudar tanta gente que sente mesmo essa apreensão em relação à anestesia, não só entre as crianças, mas os adultos também têm medo quando é sim. cirurgia com eles, né, também. E, enfim, acho que vai ser muito interessante a gente conversar aqui. E Que bom, principalmente eu porque eu... Pode espero falar. ajudar. Estou aqui para ajudar. Com certeza. O Hugo é super meu amigo, a gente formou junto, mas eu quero que ele conte a história. Então, Hugo, eu queria que você se apresentasse, falasse quem você é para as pessoas que não lhe conhecem, onde você está trabalhando atualmente e por que você escolheu a anestesia pediátrica. Então vamos lá. Eu sou amigo da Renatinha, né? Sim. Primeiro ponto do currículo. E a gente se formou junto. Eu estudei na faculdade, na Universidade Federal de Alagoas. A gente se formou. Eu fiz residência também aí em Maceió. E depois eu acabei indo fazer uma especialização em anestesia pediátrica em Curitiba. E depois que eu terminei a especialização em Curitiba, eu acabei vindo para São Paulo. E hoje eu trabalho aqui no Hospital Infantil Sabará. Por que que eu entrei nesse mundo? Na verdade, surgiu de uma deficiência que eu tinha. Quando eu era residente, eu achava difícil fazer anestesia em criança, porque tinha muitas peculiaridades, muitas nuances. E aí, quando eu estava no finzinho da residência, eu decidi fazer um estágio, que eu tinha 2 meses de estágio opcional. E eu fiz um estágio aqui em São Paulo, no Hospital Sabará, que é onde eu trabalho hoje. E aí, nesses 2 meses de estágio, eu me encantei pela especialidade, aí resolvi aprofundar, e foi quando eu fui fazer a especialização e não saí mais desse mundo. Apaixonou. É, Que massa. Quem não sabe, o Hugo vai ser papai em breve. Ainda bem que a gente está conseguindo fazer a live hoje. exato. A esposa dele fez uma live comigo há um tempo atrás, a Iana, dermato, linda, maravilhosa, especialista em cabelos. E está aí. Daqui a pouco vamos conhecer esse baby também. A qualquer momento. Ô, Hugo, vamos começar então falando um pouquinho o que é anestesia, de uma forma geral, e quais os tipos. Muita gente se confunde, às vezes eu pergunto se a pessoa já fez uma cirurgia antes, já fez anestesia geral. Como em otorrino, a maioria das vezes as cirurgias são com anestesia geral, as pessoas ficam muito assustadas, porque às vezes vai fazer uma cirurgia ortopédica, vai fazer uma cirurgia mais localizada, e é outro tipo de anestesia onde você não perde a consciência. Então explica aí um pouquinho o que é anestesia e os tipos principais. O nome anestesia geral assusta, né? Né? Existe um tabu em relação a isso. Então, assim, a anestesia é a especialidade da medicina que tem a função de promover boas condições cirúrgicas para o cirurgião conseguir operar ou para fazer um exame diagnóstico e, ao mesmo tempo, promover conforto e segurança para o paciente. Então, é nisso que o anestesista atua, é em conforto e segurança para o paciente e boas condições cirúrgicas para o cirurgião. Então, basicamente, o que a gente faz é colocar para dormir, tirar a dor, para o paciente se sentir confortável e, claro, controlar todos os sinais vitais do paciente, controlar toda a hemodinâmica dele, a monitorização, a respiração, tudo isso. Quais são os tipos de anestesia, né?
Então, de uma maneira bem grosseira, assim, bem resumida, a gente poderia dividir em anestesia geral ou anestesia locorregional, que a gente chama. A anestesia geral, o nome já diz, você vai anestesiar como se você anestesiasse o corpo inteiro. Então, é aquela que coloca o paciente para dormir. Então, toda vez que o paciente dorme, é uma anestesia geral. E a anestesia locorregional é aquela que a gente anestesia uma região do nosso corpo. Então, eu vou operar só esse braço, eu consigo fazer uma anestesia só nesse braço. E aí, nesse caso, o paciente fica acordado, mas ele não sente nada nesse braço, tá? E hoje em dia a gente consegue misturar essas técnicas. A gente consegue também anestesiar uma região e também colocar para dormir, para dar um conforto maior para o paciente. Existe, claro, também a anestesia local, que é quando a gente anestesia só um localzinho da cirurgia. Mas basicamente são essas duas. E aí... nas gestantes também é anestesia ou é analgesia que é feito? Como é que vocês... Tem as duas coisas. A gente costuma fazer analgesia quando a gente fala em trabalho de parto normal vaginal, que também é uma anestesia locorregional, mas numa concentração, numa dose um pouco menor, em que a mulher ela não perde a capacidade de fazer a força durante o trabalho de parto. Então, você só alivia a dor. Por isso que a gente chama de analgesia. É só para aliviar a dor. E quando é cesárea, é uma anestesia locorregional, daquela que dá nas costas, que você anestesia da cintura para baixo. Que é a RAC, né? É a RAC ou a peridural, para ela não sentir nada mesmo. Aproveitando, uma outra curiosidade que as pessoas têm é quando a gente pede um exame de imagem com tomografia com contraste, que o anestesista tem que estar presente e às vezes o paciente não entende por quê. Então, explica aí também um pouquinho a presença do anestesista nessas situações. Na verdade, quando vai fazer alguns exames mais longos, na ressonância principalmente, que o paciente tem que ficar lá dentro da máquina por muito tempo, às vezes dá uma aflição no paciente. Então, para o conforto dele, muitas vezes a gente faz uma sedação, que é uma anestesia também, uma anestesia geral, mas mais leve, para poder ele ter conforto ali dentro. E quando é criança, principalmente, para você fazer um exame numa criança em que ela precisa ficar 5 ou 10 minutos que seja, parada sem se mexer, a gente não consegue, dependendo da faixa etária. E aí, dentro da anestesia geral, Renatinha, a gente tem desde uma sedação até uma anestesia geral mais profunda. E é isso que as pessoas têm esse mito, né, de que a anestesia geral é perigoso e tem medo e tudo mais. Mas quando você faz uma sedação para fazer um exame, isso também é uma anestesia geral, mas mais leve. O que diferencia, por exemplo, uma sedação de uma anestesia geral um pouco mais profunda é justamente o nível de consciência. Então, por exemplo, numa sedação, o paciente está sonolento, mas se você chamar, ele pode despertar, responder e dormir de novo. Isso é uma sedação leve. Já na anestesia geral, não. Por mais que você chame, ele não vai acordar. Então, quando a cirurgia é maior, a gente precisa de uma anestesia geral. Certo. Então, agora falando um pouquinho mais das crianças. Qual a anestesia mais comum feita nas crianças e se há diferença entre bebês e crianças maiores, por exemplo? Então, na população pediátrica, eu não posso dizer para você 100%, mas quase que 100% das vezes a gente precisa fazer anestesia geral, que é para poder ela ficar dormindo sem se mexer, porque a maioria das crianças fazer elas a não cirurgia são... tranquilo, né? A cirurgia ou o exame, que seja, para poder ela ficar paradinha sem se mexer, né? Porque justamente elas não têm a capacidade de compreender aquela situação e colaborar. Uma criança maior, um adolescente, ele já consegue. E aí, nesses pacientes, a gente já consegue fazer que nem no adulto, por exemplo, que a gente consegue fazer só uma anestesia locorregional. Mas na criança, quase que 100% das vezes a gente vai precisar de anestesia geral. E aí, em diversos níveis, né? Se for um exame, uma anestesia um pouco mais superficial, se for uma cirurgia pequena, um pouco mais profunda, e uma cirurgia de grande porte, aí já é uma anestesia geral, já bem mais profunda. Certo. E aí vamos para a pergunta que não quer calar, né? Qual o real risco da anestesia? Então, por exemplo, estamos atualmente nessa questão do Covid, né? Então a gente escuta muito falar de intubação e às vezes o paciente relaciona intubação de UTI que ele não quer. Aí quando a gente vai falar que a cirurgia é anestesia geral, que vai precisar intubar, já
faz uma associação e as pessoas começam a ter medo. Já tinham antes e agora eu acho que mais ainda. Fala um pouquinho sobre o real risco atual da anestesia e essa questão da intubação. Essa pergunta é a campeã, né? Qual é o Né? risco? E realmente isso que você falou, agora com a pandemia as pessoas estão super antenadas com a questão de saúde, acompanhando, né? E eu percebo isso no dia a dia, os pacientes chegam muito assustados assim, mas vai ter que intubar? Antigamente as pessoas nem sabiam o que era isso direito, né? E hoje em dia todo mundo já sabe. São situações completamente diferentes, né? Aquele paciente do COVID, por exemplo, que está na UTI, que precisa ser entubado, ele está sendo entubado porque ele tem um pulmão doente. Ele está com o pulmão doente e a gente precisa dar um suporte para ajudar ele na respiração. É totalmente diferente de uma cirurgia eletiva, por exemplo, que é aquela cirurgia que a gente planeja e que a gente pega o paciente na melhor condição dele, ele está bem de saúde, mas ele precisa operar uma determinada situação. E nessa situação da anestesia, da cirurgia eletiva, a gente vai entubar ele muitas vezes para proteger a via aérea dele. Não que ele esteja com o pulmão doente, ou que ele, né? Então, é mais uma técnica, um procedimento de proteção da via aérea. E nem sempre, Renatinha, a anestesia geral é sinônimo de intubação, tá? Então, muitas vezes a gente faz uma anestesia geral sem precisar de intubação. Ou só com a máscara facial, ou com um dispositivo que chama máscara laríngea, que é menos invasiva. Então, existem diversas técnicas, vai depender da cirurgia e da condição do Mas paciente. nesses casos, sempre precisa falar da possibilidade de precisar entubar, né? Dependendo de como evoluir. Sempre. Então, por exemplo, para uma cirurgia superficial, uma cirurgia de fimose, por exemplo, numa criança, a gente sempre tenta ser o menos invasivo possível. Então, numa cirurgia superficial, a criança ela fica dormindo com uma máscara facial, com um anestésico inalatório, e ela fica com essa máscara no rostinho dela o tempo todo. Então, o tempo inteiro ela está inalando esse remédio, isso que mantém ela dormindo. Tem algumas crianças que elas não ficam bem acopladas com essa máscara facial. E aí a gente parte para o segundo passo, que seria a máscara laríngea, que é uma borrachinha que fica na boca, que consegue vedar a boca para a gente conseguir controlar a respiração dela melhor. E se ela não ficar bem ajustada com essa máscara laríngea, aí sim a gente parte para a intubação como o último passo. Mas também é uma situação de uma intubação eletiva, com tudo bem controlado, com o estômago vazio e tudo mais. Então, o risco é pequeno. É pequeno. Eu nunca posso dizer para você que o risco é zero, né? Não existe risco zero na vida, em nada. Mas com o avanço que a gente teve na tecnologia, na medicina, e quando eu falo tecnologia, não só de equipamentos, de monitorização, de dispositivos, mas também de medicações. Hoje em dia a gente tem medicações muito mais seguras do que o que a gente tinha há 50, 60 anos atrás, quando a anestesia estava começando. Então, naquela época, na década de 50, o risco da anestesia realmente era grande. Hoje em dia, a gente sabe, com a estrutura que a gente tem na medicina, que o risco da anestesia para um paciente saudável, por exemplo, para uma cirurgia eletiva, o risco é mínimo. Então, assim, eu não posso dizer que é zero, porque depende muito do tipo de cirurgia, de como o paciente está nesse momento. Mas para situações eletivas e controladas, o risco é mínimo. Tá, vamos falar em números. As pessoas gostam muito de saber um número. A gente não tem dados no Brasil. Existem alguns estudos grandes aí nos Estados Unidos e na Europa. Tem um estudo muito grande na Europa que avaliou mais de 30 mil anestesias. E o risco, por exemplo, de ter uma intercorrência grave, uma parada cardíaca, por exemplo, foi de 0,03%. Ou seja, a cada 100 anestesias que a gente faz, 0,03, né? Então, é muito baixo. E o risco de morte, por exemplo, nesse estudo, foi zero. Eles não tiveram nenhuma morte no intraoperatório. Então, assim, só para mostrar um exemplo de que é seguro hoje em dia. E falando então em risco, a gente pode puxar o gancho da avaliação pré-anestésica, né? Que eu até quero saber, na sua experiência, no lugar onde você trabalha, se vocês costumam fazer essa avaliação em crianças e explica um pouquinho a função da avaliação pré-anestésica, justamente para estimar o risco, né, anestésico. A gente faz. Onde eu trabalho hoje, a gente tem uma rotina de fazer a avaliação pré-anestésica em
todos os pacientes, em todas as crianças. E agora, com a pandemia, a gente começou a fazer online, a gente começou a fazer por telemedicina. Então, o paciente nem precisa sair da casa dele, a gente consegue fazer pelo computador. Isso tem ajudado muito também. Qual que é a função da avaliação pré-anestésica? A avaliação pré-anestésica nada mais é do que uma consulta médica, que o paciente vai ter com o anestesista. Nem sempre vai ser o anestesista que vai fazer a anestesia dele, mas é algum anestesista da equipe. E o objetivo principal é para a gente conhecer o histórico médico daquele paciente, saber todas as doenças que ele tem, todo o histórico dele, e a gente conseguir planejar de uma maneira individualizada a anestesia dele. E, ao mesmo tempo, explicar para o paciente como que é o procedimento da anestesia, tirar as dúvidas dele. Com isso, a gente consegue que o paciente venha muito menos ansioso, muito mais confiante para a cirurgia. E isso ajuda muito para a gente da anestesia também, porque uma das funções do anestesista é justamente a ansiólise, é você reduzir a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade e o estresse, ele tem diversas consequências para o paciente no intraoperatório e no pós-operatório. Quando o paciente vem muito ansioso, muito estressado, por exemplo, ele pode ter um score de dor maior no pós-operatório, a sensibilidade à dor para ele vai ser maior, então é extremamente importante, né? Os níveis de cortisol sobem, então é uma coisa que o anestesista se preocupa muito, é com a ansiedade. E a consulta pré-anestésica é uma oportunidade que a gente tem de conhecer o paciente e explicar tudo isso que a gente está fazendo aqui agora. Maravilha. Então, passamos da questão do risco. Eu fiquei falando muito de anestesia geral, de intubação, porque nós da Otorrino, a maioria das nossas cirurgias são com anestesia geral e intubação, né? Então, por isso que a nossa experiência é essa. Algumas cirurgias não são ou não necessitam, mas, enfim, depois a gente entra um pouquinho mais em detalhes nessa parte. E aí vamos falar, então, o paciente fez uma avaliação pré-anestésica com o anestesista, ele teve uma indicação cirúrgica, fez essa avaliação e agora ele vai ser orientado para a cirurgia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de algumas questões. Uma delas é o jejum. Então, a gente sempre orienta o jejum, né, para os pacientes. E aí, as crianças têm as suas peculiaridades de amamentação, algumas, dependendo da idade, enfim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao jejum e a importância dele. Por que a gente pede o jejum pré-operatório, né? O anestesista é muito cri-cri com o jejum, né? É a coisa que a gente mais observa. Porque, para a gente, é o que mais vai nos proporcionar segurança no ato anestésico. Por quê? Quando a gente está acordado, existe uma dinâmica aqui entre a respiração e a deglutição que impede que a gente se engasgue. Então, existe toda uma musculatura para controlar isso, para a gente conseguir respirar e, ao mesmo tempo, deglutir a saliva ou o alimento. Quando a gente está anestesiado, a gente perde o controle dessa dinâmica. A gente não consegue controlar. Então, qual que é o risco que tem se o paciente estiver anestesiado e tiver com o estômago cheio, com resíduo de alimento ou de suco gástrico no estômago? Na hora que ele dorme e ele relaxa, esse conteúdo que está no estômago, ele pode voltar para a boca e o paciente, como está sem esse controle da deglutição, ele pode se engasgar. Esse conteúdo pode ir para o pulmão. Então, isso é um evento que para a gente é grave, é catastrófico. Então, por isso que a gente é tão cri-cri com o jejum e para a gente é tão importante que o paciente esteja realmente com o estômago vazio. Então, é por isso. E alguma diferença entre leite, água, sólidos? Sim. Hoje em dia, a gente tem um jejum muito mais permissivo. Na verdade, cada instituição ela segue um protocolo, existem alguns guidelines, mas o guideline americano, por exemplo, que é o mais seguido, ele recomenda hoje em dia um jejum de 8 horas para alimentos sólidos, qualquer tipo de alimento. E aí ele é um jejum mais permissivo para alguns outros tipos de alimentos. Então, por exemplo, o leite, seja ele leite animal, de vaca, ou leite de fórmula artificial, são 6 horas de tempo de esvaziamento gástrico. Então, a gente precisa de um jejum de 6 horas para leite. O leite materno, se a criança mama no peito, ela precisa de um jejum de 4 horas. E para líquidos claros, a gente precisa de um jejum de 2 horas, porque o tempo de esvaziamento do estômago para líquido claro é mais rápido. O que a gente chama de líquido claro? Na verdade, eu acho o termo líquido claro até meio confuso. É líquido sem resíduo, na verdade.
A gente considera água, chá, suco, café. Algumas instituições consideram até refrigerante, desde que seja um líquido que não tenha resíduo, que não seja muito grosso. Então, por exemplo, um suco. Se não for um suco de manga ou um suco de açaí com banana, que já é uma vitamina, né? Se for um suco mais levinho, mais líquido mesmo, de maçã ou de laranja, esse suco ele tem um esvaziamento gástrico de 2 horas, tá? Então a gente consegue proporcionar mais conforto, principalmente para as crianças, porque elas não entendem por que elas precisam ficar sem comer. Elas não precisam ficar tanto tempo sem ingerir nada e com segurança, tá? E as crianças que já ingerem sólidos, é um jejum de quanto tempo para De 8 sólidos? horas para sólidos. Essa tabelinha serve para todo mundo, para criança, para E adulto, para adulto, todo né? mundo. Exato. Uma dúvida que deve ser frequente também, Hugo, é em relação à vacina, né? Então, criança que foi vacinada há poucos dias ou há pouco tempo, às vezes os pais ficam apreensivos em relação a se vai dar alguma reação, algum problema em relação à cirurgia, anestesia. O que é que você tem a dizer? Isso aí é um tema super polêmico na literatura. Não existe um embasamento com grandes estudos assim para definir a conduta. O que existem são alguns estudos e alguns autores que se amarram em conhecimentos teóricos que a gente tem da medicina para dar algumas recomendações em relação a isso. Então, o que a gente sabe hoje? A anestesia, quando a gente faz uma anestesia geral, existe um comprometimento do sistema imunológico. O sistema imunológico do paciente, ele sente um pouquinho. A gente consome um pouco o sistema imunológico. E quando você faz uma vacinação muito recente, muito perto da data da anestesia, existem duas dúvidas. Uma, se esse consumo do sistema imunológico que a gente está provocando com a anestesia não vai alterar a eficácia da vacina, porque você fez a vacina, você precisa que o seu sistema imunológico esteja produzindo anticorpos contra aquele micro-organismo, né? E aí, se você baixa o sistema imunológico com a anestesia, pode ser que essa vacina que ele recebeu não tenha a eficácia que a gente esperava. E a outra coisa que a gente se preocupa as vacinas, elas podem fazer reações pós-vacinais. É muito comum uma criança, às vezes, ter febre depois de uma vacinação. E a depender da cirurgia, tem algumas cirurgias que podem evoluir com esses sintomas no pós-operatório, pelo risco de infecção da cirurgia ou qualquer outro motivo. Então, por exemplo, se a criança fez uma cirurgia e recebeu uma vacina muito perto, se ela tem febre no pós-operatório, a gente vai ficar sem saber se a febre foi da vacina ou se foi da cirurgia, né? Isso pode confundir um pouco o diagnóstico. Agora, é claro que a decisão vai depender de diversos fatores, do tipo de cirurgia. Tem cirurgias que você não tem risco de infecção no pós-operatório. Então, isso cabe muito à decisão ao cirurgião, que vai fazer o procedimento, e a toda a situação clínica do paciente. Mas a recomendação que a gente tem hoje, inclusive a Sociedade Brasileira de Anestesia, há 2 anos atrás, emitiu uma nota em relação a isso, é de que, a depender do tipo de vacina também, então para vacinas de vírus vivo, que são aquelas mais fortes, a gente espere pelo menos 20 dias depois da vacinação para poder fazer uma anestesia. E para a vacina de vírus morto ou vírus atenuado, a gente espere pelo menos 7 dias para poder fazer anestesia. Eu tenho certeza que agora com o Covid vai ser um boom de dúvidas em relação a isso, A né? vacina, é verdade. Então, porque vai estar todo mundo se vacinando e as crianças e os adultos também vão precisar se operar, né? É verdade, verdade. Então, só para a gente lembrar que das vacinas de Covid, por exemplo, a vacina que a gente tem da Coronavac, ela é uma vacina de vírus atenuado. Então, para ela, teoricamente, a gente esperaria 7 dias. E todas as outras, da AstraZeneca, da Pfizer, elas são vacinas de RNA viral, então elas são mais parecidas com o tipo de vacina de vírus vivo. Então, para essas, o ideal é que se espere pelo menos 20 dias. Maravilha. E aí vamos entrar no centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico é aquele mundo à parte no hospital, onde só algumas pessoas têm acesso. E realmente, o paciente, mesmo adulto, quando entra lá, fica, né, meio apreensivo. Imagina uma criança. Então, a criança, em geral, entra com a mãe, né, ou com um dos pais. Eu queria até que você falasse como é no seu serviço. E queria também que você falasse um pouquinho da indução anestésica. E o que é isso, como que funciona. E se os pais, eles ficam até esse momento?
Entrar no centro cirúrgico o centro cirúrgico não só o centro cirúrgico, mas o hospital é um ambiente estressante para a maioria das pessoas, né? Principalmente de quem não é da área. E não só para o adulto. Imagine para uma criança entrar em todo aquele ambiente estéril, diferente, o cheiro é diferente. Então, para elas, isso às vezes é muito assustador. Tem crianças, inclusive, que criam trauma dessa experiência de entrar no hospital. Por isso que eu acho que o preparo psicológico, principalmente para as crianças, é extremamente importante, né? Tem alguns pais que gostam de omitir ou mentir para a criança de que está levando ela para o centro cirúrgico, para um hospital para fazer uma cirurgia. Fala que vai fazer um exame, tenta minimizar a situação. Mas o que a gente percebe é que quando o pai toma uma atitude contrária, de ao invés de mentir para a criança, mas preparar ela para o que ela vai enfrentar, as crianças costumam chegar muito menos ansiosas, muito mais preparadas para o procedimento, aceitam melhor a anestesia. Então, acho que o preparo psicológico realmente é extremamente importante. Como é que a gente faz isso com uma criança? A depender da faixa etária, claro, mas você vai contar para ela o que ela vai fazer, tá? Numa linguagem que seja adequada para aquela faixa etária dela. Então, se ela é pequena, de 2, 3, 4 anos de idade, você vai criar uma história que envolve fantasia, para que ela entre nesse mundo lúdico e compreender todo o processo que ela vai passar. Uma criança já maiorzinha, de 6, 7, 8 anos de idade, ela já tem uma compreensão melhor sobre aquilo, mas ela costuma fantasiar. Às vezes ela acha que vai entrar lá e vão mutilar ela, vão arrancar um braço, vão comer um pedaço da perna dela. E também é importante que se explique isso. Ó, filho, você vai lá, você vai dormir, vai fazer uma cirurgia, mas não vai acontecer nada com você. Quando você sair, você vai estar inteiro e essa partezinha que precisa consertar vai estar consertada, você não vai sentir dor, né? Então, explicar todo o processo. Para os pacientes já pré-adolescentes, eles já têm outros tipos de preocupações, então eles ficam preocupados se eles vão precisar ficar pelados, se vão precisar tirar a roupa, então tudo isso também tem que explicar para eles, né? Então, o preparo psicológico é extremamente importante. Pensando nisso, não sei se você já viu, Renatinha, acho que eu já mostrei para você. A gente desenvolveu um aplicativo, eu e minha chefe aqui do hospital, a doutora Débora, um aplicativo de celular que é um joguinho, no qual a criança jogando, ela consegue aprender sobre o processo da anestesia e da cirurgia. Então, é um joguinho educativo, é uma maneira lúdica de você informar a criança e preparar ela para o procedimento. E dessa maneira, reduzir a ansiedade, né? E o que é a indução anestésica, né, que você perguntou? A indução anestésica é o começo da anestesia. É a parte da anestesia em que a gente vai tirar o paciente de um estado completamente acordado para um estado dormindo da anestesia. Então, a indução anestésica nada mais é a maneira como a gente coloca o paciente para dormir. E existem, para anestesia geral, basicamente duas maneiras de fazer a criança dormir. A gente pode fazer isso através de anestésicos inalatórios, ou inalação mesmo. Essa inalação tem um gás anestésico, que esse gás dá um soninho e a criança dorme através da inalação. E a outra maneira é através dos anestésicos endovenosos, pela veia. E aí, nessa técnica, a gente precisa primeiro funcionar uma veia da criança, colocar um sorinho, e aí depois faz as medicações no soro, e essas medicações dão um sono e ela dorme. As duas técnicas são seguras, né? Mas tem vantagens e desvantagens de cada uma. E para a criança que tem uma idade já mais avançada, um potencial de compreensão melhor, a gente sempre costuma explicar para ela quais são as duas opções e ela escolhe, né? Olha. É uma maneira, inclusive, da criança se sentir participativa no processo e ela se sente mais confiante. Então, a gente costuma falar, ó, existe a anestesia do cheirinho, da inalação. A vantagem dessa é que você não vai sentir nenhuma picadinha de agulha, mas ela tem um cheiro mais forte e demora um pouquinho mais para dormir. E existe a outra anestesia que é da veia, e essa tem a desvantagem que tem uma picadinha de agulha, mas é uma picadinha bem pequena. Mas não tem cheiro forte e dorme mais rápido. Então, cada uma tem vantagens e desvantagens. Em termos de segurança, as duas praticamente têm o mesmo nível de segurança. E aí, em geral, nas crianças, a mãe, por exemplo, acaba acompanhando até esse momento, né, Hugo?
E a partir da indução, a gente pede Exato. para elas esperarem. E aí eu queria até que você explicasse isso, porque às vezes a gente pede para elas esperarem, aí já houve a indução, às vezes a criança pode se agitar um pouquinho, explica um pouquinho isso. E outra coisa que eu lembrei também, em relação a anestésico inalatório e gestante. Então pode ser uma mãe que esteja gestante de um segundo filho, por exemplo, está acompanhando o primeiro e precisaria saber também desse risco. Isso. Aqui no hospital onde eu trabalho, a mãe ou o pai, algum acompanhante, sempre acompanha a criança nesse momento da indução da anestesia, no começo da anestesia. Existem vários estudos na literatura, inclusive, que mostram que os pais, quando estão calmos e quando eles estão presentes na hora da indução, a gente consegue uma criança mais colaborativa, uma criança mais calma, menos ansiosa, tá? Só mais um adendo. A gente sempre gosta de falar que criança que chora no começo da anestesia ou antes é uma criança que vai acordar chorando também. Então, por isso que a gente quer muito a criança calma e tranquila no começo da anestesia. Então, a gente acredita que os pais, quando eles estão calmos, eles contribuem para que a criança fique calma também. Aqui no nosso hospital, um dos pais sempre acompanha a criança até ela dormir e realmente quando a indução é inalatória, chega um momento que a criança começa a perder a consciência e ela pode fazer uns movimentos involuntários. Então ela pode virar o olhinho, ela pode mexer os bracinhos e as pernas, o corpo, de uma maneira involuntária, não é porque ela quer. Às vezes parece uma convulsão, mas não é. É um efeito normal do remédio. É como se o cérebro da criança estivesse lutando para não dormir, porque aquele não é um sono natural, fisiológico, né? É um sono induzido pelo remédio. Então o cérebro dá essa reagida e depois ele entra no sono mesmo. É uma reaçãozinha que acontece muito rápida, mas para a mãe que está do lado parece uma eternidade. Verdade. Mas a gente sempre costuma explicar para a mãe ou para o pai e eles colaboram. Né? E a criança também fica super confiante de ter a mãe e o pai ali do lado. Por que a mãe ou o pai não pode ficar durante a cirurgia inteira? O centro cirúrgico é um ambiente complexo, né? É um ambiente estéreo, é um ambiente que tem diversos equipamentos de monitorização. E você imagina que todo esse ato anestésico cirúrgico é uma atividade complexa. A gente compara muito com o piloto de avião. É como se o anestesista ele fosse um piloto de avião. Ele está ali controlando diversos equipamentos, é um cenário complexo. E é um cenário estéreo também. Tem algumas partes ali que você não pode tocar. Então, pro pai ou para a mãe que é leigo, que não é da área de saúde, ficar na sala de cirurgia é um fator de estresse para os profissionais. Não que um fator de estresse só relacionado a eu vou ficar nervoso porque ele está ali, mas porque eu vou estar preocupado de estar cuidando dele ao invés de estar cuidando do paciente. Né? Eu vou ter que ficar olhando o pai para ver se ele não está contaminando o campo cirúrgico, se não está encostando em alguma coisa que não pode. É mais nesse sentido. E fora Então, que às vezes tem pais que até às vezes estão corajosos, vamos dizer, para acompanhar alguma situação e quando vê, desmaia na hora, então a gente tem que parar para super acudir, comum. né? Então também é uma situação que a gente acaba Super comum. evitando, né? E isso no hospital pediátrico é um problemão, né? Porque só tem pediatra, ninguém sabe cuidar de adulto ali. Melhor sair mesmo, né? Melhor ele ficar lá fora. E fala em relação ao anestésico inalatório e gestante. O anestésico inalatório nas mulheres gestantes, a gente suspeita, existem alguns estudos em animais, de que ele pode não fazer bem para o feto que está na barriga da mãe. Pode prejudicar a formação dele. Não existe nenhum dado na literatura que seja muito consistente em relação a isso. Mas, por via das dúvidas, a gente evita. Então, se a mãe está grávida e o filho dela mais velho precisa fazer a cirurgia, a gente sempre pede para que outro acompanhante acompanhe esse momento da indução anestésica, para ela não estar ali, porque acaba que vaza um pouco do gás anestésico, né? As pessoas que estão ao redor inalam quantidades pequenas, que não provocam sono, não vai fazer toda a sala, as pessoas que estão na sala dormir, mas acaba inalando um pouquinho. Então, por precaução e por segurança, a gente pede para que a mãe, quando está gestante, ela não acompanhe. Que venha o pai ou alguém. Certo. Então, dá-se o procedimento, né, a cirurgia, e quando acaba a cirurgia é o outro processo. Você adormeceu o paciente e agora é fazê-lo acordar. Então, também uma curiosidade dos pais em relação a como é feito esse despertar. Você já
dê uma dica aí. Mas diz como isso ocorre, mais As ou pessoas menos. perguntam muito, quanto tempo dura a anestesia? Né? Hoje em dia, com os anestésicos modernos que a gente tem, a anestesia, a gente consegue fazer com que a anestesia dure o tempo que durar a cirurgia. Porque a anestesia é contínua, né? Então, por exemplo, se for o gás anestésico, o paciente ele fica inalando aquele gás anestésico durante toda a cirurgia. Quando acaba a cirurgia, aí a gente desliga o gás anestésico e aí só passar o efeito desse gás e a criança acorda naturalmente. O tempo de despertar varia muito do tipo de cirurgia, das medicações que eu usei no intraoperatório. Mas hoje, com esses medicamentos mais modernos, a gente consegue fazer com que a criança acorde rápido. Quão rápido? Vai variar. Se for uma cirurgia simples e rápida, às vezes a criança demora 30, 40 minutos para poder acordar, que é o tempo de passar o efeito do gás anestésico, mais ou menos. Se for uma cirurgia já mais longa, com outras medicações endovenosas, às vezes demora um pouquinho mais, 1 hora e meia para poder acordar. Isso Essa varia. pergunta também acaba vindo muito para a gente. Quanto tempo dura a cirurgia? Então, é relativo. Eu dizer que uma cirurgia dura 40 minutos, o paciente não vai ficar 40 minutos no centro cirúrgico, né? Então, a gente tem que abranger o tempo de indução, e a cirurgia, o tempo dele acordar. E aí, vamos para o paciente que acordou e ele fica numa recuperação pós-anestésica, né? Em geral, a mãe vem, né? Continua com ele nesse momento, né? E Exato. por que que eles ficam nessa recuperação e tudo e demoram um pouquinho para ir para o quarto, por exemplo? Exatamente isso. Quando acaba a cirurgia, e o paciente começa a respirar sozinho, a gente já leva ele para essa sala de recuperação anestésica, mas normalmente com ele ainda dormindo, ou às vezes ele ainda está um pouco sonolento, porque ainda está com o efeito das medicações anestésicas nele, né, circulando. Então a gente precisa observar esse paciente nesses primeiros minutos e nessas primeiras horas, nessa sala de recuperação anestésica, porque é um ambiente que ele vai ter monitorização, que ele vai ter um médico perto, né? Para se tiver qualquer intercorrência, a gente tem uma assistência médica perto, e para poder ter esse suporte. É como se fosse um leito de UTI, só que sem ser naquele ambiente de UTI, que muitas vezes é um ambiente contaminado, que a gente evita levar por qualquer motivo. Então é uma UTI transitória, né? Ele fica por alguns minutinhos ou algumas horas ali até estar bem acordado, desperto, passou todo o efeito das medicações anestésicas e ele poder ir para o quarto com segurança. Maravilha. E Aqui aí, no hospital onde eu trabalho, normalmente a mãe já está junto da criança nessa sala de recuperação anestésica. Então, como que acontece? A mãe ou o pai entra junto com a criança na sala de cirurgia, faz a indução anestésica, a criança dorme. Depois que a criança dormiu, a gente pede para o pai ou para a mãe aguardar do lado de fora, tem uma salinha de espera, faz a cirurgia. Quando acaba a cirurgia, a criança vai ainda dormindo para essa sala de recuperação, e aí a gente chama a mãe e a criança já acorda com a mãe do lado. Então, a gente sempre tenta fazer com que a criança durma do lado da mãe e acorde do lado da mãe, pensando no conforto dela. certo. E agora vamos falar um pouquinho das cirurgias de otorrino. Então, lá vem as adenomidalectomias, né? Que são as campeãs aí para nós otorrinos. E além de ter uma anestesia geral com intubação, tem a questão do próprio pós-operatório desses pacientes. É uma cirurgia relativamente tranquila, rápida, mas por ser uma região muito sangrante, tem essa característica das vezes o paciente, principalmente a criança, que às vezes acorda chorando tudo, poder cuspir ou vomitar restinho de sangue. E eu acho também isso fundamental explicar. Um pai que não sabe disso, vê a criança vomitando sangue, vai achar que está tendo algum problema. Então, a gente também tenta explicar isso para tentar diferenciar o que é um risco real do que é algo esperado para um pós-operatório. Então, sobre as cirurgias de otorrino especificamente, o que você teria a acrescentar em termos de anestesia? Você sabe que cirurgia do otorrino em criança é um dos tipos de cirurgia mais frequentes na população pediátrica, né? Na Austrália, por exemplo, em segundo lugar, as cirurgias realizadas em crianças são as cirurgias de otorrino. Então, realmente é muito frequente para a gente que trabalha com pediatria. Existem algumas peculiaridades da cirurgia de otorrino para nós, anestesistas, né? Primeiro que o cirurgião ele trabalha na mesma área de trabalho nossa, né? Porque a gente trabalha muito aqui com a face, com as vias aéreas.
Quando eu falo vias aéreas, vias respiratórias, tá? Não é Gol e Latam, não. Com as vias... Tem gente que acha. Com as vias respiratórias, e é justamente a parte que o anestesista também precisa para poder colocar, controlar a respiração do paciente e aplicar o anestésico inalatório, né? Então, o primeiro desafio é esse, né? É o mesmo campo de trabalho ali, do anestesista e do cirurgião. Existem essa questão do sangramento, porque, como você falou, realmente é uma região muito sangrante, mas é que nem extrair um dente, né, Renatinha? Vai ficar babando sangue depois. Então, a gente precisa explicar isso para o paciente e para ele entender que é normal até um certo ponto, né? E isso tudo a gente vai avaliando com cuidado no pós-operatório. Tem, acho que 2 pontos assim que para nós da anestesia são extremamente importantes. Um deles é relacionado à náusea. A cirurgia de otorrino é uma das que está mais relacionada à náusea no pós-operatório, né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, quando é cirurgia de otorrino, a gente já capricha nas medicações antieméticas. E isso é uma coisa que também que o paciente precisa saber para poder ele informar ao anestesista dele na hora que for fazer uma cirurgia de otorrino, principalmente. Então, é super importante que o paciente conte para o anestesista como que é o status dele de náusea na vida dele, né? Se ele é um paciente que tem náusea com facilidade. Então, normalmente a mãe chega contando, o meu filho quando anda de barco ou quando anda de carro mesmo, ele tem muita náusea, ele vomita. Ou se já fez outras cirurgias antes e quando acordou da anestesia teve muita náusea. Tudo isso são fatores de risco para a criança, tá? Ou até se a mãe tem muito uma questão familiar. Se a mãe ela tem náusea com facilidade, às vezes a criança pode ter também. Então isso é importante para as mães aí explicarem e contarem para os anestesistas quando for fazer uma cirurgia de otorrino. E uma outra coisa que a gente se preocupa é, como eu falei, para a gente explicar para a criança que ela vai passar por esse processo, para ela vir menos ansiosa. Por quê? Quando a criança vem muito ansiosa e ela chora muito nos minutos antes da anestesia, acumula muita secreção nas vias aéreas, né? O nariz fica todo cheio de secreção e isso atrapalha não só o cirurgião, como o anestesista também, né? Então, uma criança calma para uma cirurgia de otorrino é extremamente importante. Acho que esses 2 pontos aí são cruciais. E aí, você gosta ou não gosta de operar? Eu gosto. De anestesiar, de operar. De anestesiar para otorrino, porque tem anestesistas que não gostam muito, né? A gente disputa a mesma área. É um dilema na anestesia, né? Tem muito anestesista que não gosta. Eu adoro. Eu gosto muito dessa parte de manipular a via aérea. Eu gosto desse desafio. E como é muito frequente na pediatria, eu acho que eu tive que aprender a gostar, né? Porque Sim, a gente faz muito cirurgia, a gente faz muito cirurgia de otorrino na criança, na população pediátrica. Então, para a gente virou uma rotina, a gente faz tanto. Então, tudo aquilo que você faz muito, que você pega muita prática, pega a mão, você acaba gostando, né? É verdade. Como você mesmo falou, né? Por uma deficiência em relação aos conhecimentos da anestesia pediátrica, isso acabou te envolvendo a um ponto de você hoje ser apaixonado por isso, né? Então, exato. É bem por aí. E é interessante também falar como a gente opera justamente a área da garganta, a região que está passando o tubo, tanto o cirurgião precisa ter bastante cuidado para não ter nenhuma intercorrência ali com o tubo do paciente, quanto o anestesista também tem que ficar bem atento, porque a gente precisa ter realmente esse olhar, né? E essa sintonia. Exatamente. E muitas vezes eu explico até o motivo de ser uma anestesia geral para as pessoas ou para os pais que têm esse receio, porque precisa realmente proteger a via aérea. Qualquer sangramentozinho iria justamente direto lá, né, para o pulmão. Exato. Então, assim, precisa ser entubado, porque isso garante que no pós-operatório a pessoa vai evoluir bem, né? Não vai ter nenhum quadro de aspiração. É isso mesmo. A intubação, nesses casos de cirurgia de otorrino, é uma medida protetora para o paciente, né? É uma medida de proteção, de segurança. Papais, não tenham medo, papais e mamães. É tranquila a cirurgia. Também tem risco, igual a anestesia não é zero, mas realmente existem riscos inerentes à cirurgia e, em geral, a maior parte deles é o sangramento.
mas a maior parte das crianças ou dos adultos que operam evoluem super bem. E às vezes eu vejo muito pais que tiveram experiências negativas de cirurgia de otorrino quando ou crianças ou adolescentes, e aí ficam com receio em relação ao filho, mas assim, mudou o médico, mudou a geração, mudou tudo, e às vezes aquela criança pode crescer com aquele problema e às vezes ter um problema futuro, uma deformidade craniofacial, uma apneia, enfim, várias consequências. Mudou a tecnologia, né, Renatinha? Você imagina que meu pai, quando ele operou de amígdala, sei lá, na década de 70, não, acho que ele era criança, na década de 50, 60, ele operou sem anestesia. Você abria a boca da criança, alguém segurava, o otorrino vinha lá com aquela, não sei o nome daquele instrumentozinho, uma cureta, e arrancava a amígdala da criança, depois baixava a cabeça dela e deixava sangrar até parar o sangramento. Era que nem arrancar um dente, né? É verdade, Muito louco. Então mudou muito, assim, hoje em dia, e aí isso para o início dos anos 70, 80, começou a fazer anestesia, mas ainda com aqueles anestésicos que davam muita ressaca, o paciente acordava se sentindo mal, que também gerava uma experiência ruim para o paciente, né? Hoje em dia a tecnologia evoluiu tanto que as pessoas adoram anestesia. Depois que faz quem nunca fez uma sedação para endoscopia e depois quando acordou fala, poxa, foi o melhor sono da minha vida. É um sono reparador, né? Então, como mudou assim a tecnologia das medicações e da monitorização e tudo mais. Verdade, verdade mesmo. E, assim, eu acho que conhecer um pouco melhor sobre o que precisa ser feito, sobre a indicação da cirurgia, sobre a anestesia é fundamental. Quando a gente vai para algo que a gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente vai com medo, né? Exato. Então, assim, eu tento, com os pais das crianças, ganhar confiança, explicar, esperar. Às vezes tem um paciente que vai para mim já com indicação cirúrgica, e eu sei que ele vai precisar operar, mas eu estou vendo que aqueles pais ainda não estão preparados para lidar com aquilo, e a gente vai chegando nesse momento. Eu já introduzo, faz um exame, faz um tratamento, volta, eu mostro a importância, mostro o exame físico para eles verem, às vezes, que é uma amígdala enorme, a criança não está conseguindo comer direito, às vezes a criança perde peso, não dorme bem, acaba não respira bem, né? Então, assim, para esse perfil de crianças, a cirurgia realmente muda a vida, melhora muito a qualidade de vida, né? A gente percebe muito isso, até muitos relatos assim de crianças que às vezes vêm fazer anestesia depois por outros motivos. Operou quando tinha 5 anos lá da amígdala e depois veio fazer uma outra coisa. E os pais sempre relatam isso. Não, depois da cirurgia de amígdala, a minha criança mudou muito. Hoje ela dorme bem, ela desenvolve melhor, né? A gente sabe que Cresce, né? quando a amígdala é muito grande, pode levar até comprometimento pulmonar e cardíaco, né? Verdade. Comprometimento, eu já vi paciente com comprometimento estrutural da caixa torácica por amígdala muito grande. É verdade. Então, assim, quando a gente indica uma cirurgia é porque realmente o paciente vai se beneficiar daquilo, né? Então, eu acho que é isso. Hoje em dia a gente tem uma segurança na anestesia muito grande e a gente tem que se apegar aos benefícios que ele vai ter naquele procedimento. É verdade, porque a criança acaba fazendo a apneia obstrutiva do sono mesmo. E aí as consequências cardíacas e pulmonares da apneia, dependendo da criança e do grau que ela tenha, pode vir nessa fase de vida, né? Mas eu acho que o mais importante é conversar mesmo com o seu médico, porque eu acho que às vezes é a comunicação que pode estar falhando e aí às vezes ou o médico pode não estar conseguindo ser claro ou o paciente também não está colocando as suas dúvidas e às vezes isso gera alguns medos, receios, conflitos, enfim. Mas vamos embora. E aí a pergunta que não quer calar dois. Você teria medo de operar o seu filho? Se tivesse uma indicação cirúrgica em relação a um filho seu, criança, você teria receio da anestesia? Sacanagem, meu filho nem nasceu ainda. Não, nem não precisava, teria. nem precisava ter filho. Só assim, colocando no lugar dos Não, pais. não. Você Não, teria esse receio? não teria medo. Muito pelo contrário, eu confio muito na técnica. Mas lógico que depende muito da situação, né? Claro. Uma cirurgia muito complexa, eu ia ter medo da situação, né? Do cenário. Sim. Mas para cirurgias simples em pacientes saudáveis, medo zero. Muito bem. E aí me diga uma coisa, na sua opinião,
qual o real papel do anestesista pediátrico, né? A gente não vê... Olha, a Iana aí botou o olhinho. A gente... Aqui em Maceió mesmo, não é frequente a gente ver um anestesista pediátrico, especialista nisso, por isso que volta Hugo, campanha volta Hugo. Mas queria que você falasse o diferencial de um anestesista pediátrico. Qual é o real papel de vocês nisso? Como é que vocês atuam? O que é que você acha? Qual a diferença que vocês fazem? O fato da gente se especializar um ano a mais, porque como funciona? Na anestesia, a gente tem 3 anos de formação em anestesia geral. Nesses 3 anos, a gente vê também anestesia pediátrica, né? Mas a carga horária da anestesia pediátrica dentro do currículo da anestesia geral é pequena. Se você parar para pensar, quase todos os tipos de cirurgia que tem no adulto, ou quase todas as subespecialidades médicas que tem no adulto, tem na criança também, né? E aí, dentro de 3 anos que a gente tem de anestesia, no curso de anestesia, a gente fica 2, 3 meses na anestesia pediátrica, é pequeno comparado ao volume de tipos de cirurgia, de procedimentos que tem, né? É pouco tempo. Então, eu acho que o diferencial do anestesista que é especialista é justamente isso. Muitas vezes, o olhar que ele tem para o paciente pediátrico é um pouco diferente, né? É o profissional que está acostumado com aquela faixa etária. Sim. Então, a gente conhece bem as diferenças, porque quando a gente fala em população pediátrica, isso tem uma gama de diferentes faixas etárias, né? A gente tem aquele neonato prematuro, a gente tem o neonato a termo, a gente tem o bebê lactante até 6 meses, a gente tem a criança até 2 anos, e tudo isso, existe uma mudança na anatomia, na fisiologia, em cada faixa etária dessa. Então, eu acho que o olhar e o conhecimento para essa população tão abrangente é um pouco diferente. Isso talvez faça diferença em algumas situações específicas, né? Desde a abordagem desse paciente para reduzir a ansiedade e até a técnica mesmo. Agora, o que eu acho é que muitas vezes não é só o anestesista pediátrico, não é só aquele que fez uma formação e tem um diploma de uma especialização em anestesia pediátrica. Tem muito anestesista. Infelizmente, a gente não tem muito aqui no Brasil ainda, os especialistas com diploma, mas a gente tem muito anestesista que tem anos de formação. E todo anestesista anestesia criança, né? Então, muitas vezes, esse profissional que tem anos de formação e que já fez bastante anestesia pediátrica na vida e ainda faz, ele também tem uma experiência incrível aí com a população pediátrica. Entendi. Então, por exemplo, igual você, que hoje é anestesista pediátrico, mas sua formação inicial foi com adulto. Inclusive, hoje em dia, você não anestesia mais adulto, provavelmente? Não, graças a Deus. Não anestesio mais adulto já há 7 anos, né? Desde que eu terminei a especialização. Então, estou só na população pediátrica. Mas é uma opção de vida também, né? Sim, sim. É uma escolha de vida. A medicina tem se tornado cada vez mais subespecializada, né? Uhum. E eu acredito muito na subespecialização. Travou alguma coisa. Voltou. Opa, desculpa. Eu acho que você consegue ser mais eficiente quando você foca muito numa área, né? Você fica melhor naquilo. Sim, sim. Eu lancei a campanha Volta Hugo, a Marta Correia lançou a campanha Fica Hugo. Então, só você e Ana decidiram. Martinha é minha dupla de plantão. Eu entendo. Hugo, foi maravilhoso. Acho que a gente esclareceu tudo. Adorei. Falou um pouco sobre a rotina de centro cirúrgico, de uma forma geral, um pouco da otorrina, um pouco da anestesia, enfim, acho que deu aí para a gente esclarecer bastante coisa. Estou muito feliz da gente ter feito essa live. Também. E queria que você deixasse um recado final aí para o pessoal. Enfim, o que é que você quer deixar de recado? Acho que a mensagem principal é justamente isso, né? Que a medicina evoluiu muito nos últimos anos. Então, aquela anestesia que a gente tem na cabeça da década de 50 e da década de 60, que era realmente muito perigosa, ela não existe mais, ela mudou muito. Então, hoje em dia,
É uma especialidade, inclusive, o anestesista é o profissional dentro do centro cirúrgico que se preocupa com segurança e conforto do paciente, né? É Então, essa a função, né? essa é a nossa função. A gente está muito preocupado com a segurança. O anestesista é aquele cara que está ali com o checklist. Muitas vezes a gente tem um checklist mental de tudo que tem que checar dentro da sala de cirurgia. Então, Muitas realmente, vezes, Hugo, inclusive é subestimado, né? Assim, às vezes as pessoas olham e acham que o anestesista não está fazendo nada. Ele está ali em ele não... alerta, né? Exatamente. Tá prestando atenção em tudo. Em tudo. Então, assim, não é para ter medo. Lógico que cada situação é uma situação, cada paciente é um paciente, tudo tem que ser individualizado e analisado. Claro. Mas, de uma maneira geral, a tecnologia na medicina para anestesia evoluiu muito, né? Então, hoje em dia, é uma especialidade muito segura. Acho que essa era a mensagem que eu queria passar. Eu queria agradecer, Renatinha. Eu adorei esse convite. Seu Instagram é inspirador para todo mundo, para todos nós da área de saúde. Você consegue linkar a otorrino com diversos temas do dia a dia de todo mundo, né? Não só relacionados à cirurgia e de otorrino, mas diversos temas do dia a dia mesmo. Então, Obrigada. parabéns. É inspirador para todos nós. Obrigada, obrigada. Ainda boto umas coisinhas assim, né? Aquela pitadinha de humor. Aquela pitadinha de humor que não sai da gente, né? Nunca. Que bom, Guito. Estou muito feliz mesmo. Obrigadão. Muito feliz. Beijo grande, tudo de bom para você, Iana. Boa sorte aí com o filhote que está chegando. E vamos lá. Obrigadão. Obrigado. Beijo Obrigada grande, ao viu? pessoal também que acompanhou a gente, que prestigiou. Você está com uma equipe enorme aqui, só parabenizando. Galera de São Paulo veio ouvir nosso sotaque aqui. Eita, coisa boa. Beijo grande, uma ótima noite. Beijo, Renatinha. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Pessoal.